A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, sejam bem-vindos ao meu canal Felipe Oliveira KR. Aqui nós mergulhamos e nos aprofundamos no estudo da Palavra de Deus, explorando teologias e temas bíblicos de forma prática e edificante para as nossas vidas. Hoje eu vou falar aqui alguns conselhos para os pregadores atuais. Se você gosta deste conteúdo e não é inscrito, já se inscreve, ativa o sininho para acompanhar e receber mais conteúdos desse edificante para a sua vida e para o seu ministério. Bom, venha comigo. Bom, antes de nós iniciarmos, eu peço para que você pegue a sua Bíblia e vamos ler um texto bíblico comigo. Em 1 Coríntios, capítulo 2, do 1 ao 5. E eu, irmão, quando fui ter convosco, anunciando-os o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo, e este crucificado. E eu estive convosco em fraqueza e em temor, e em grande tremor. E a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria, e humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoie em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Primeiramente, meu amigo e minha amiga, pregador do Evangelho, você tem que saber que você precisa confiar no poder da palavra de Deus. Alguns pesquisadores veio às igrejas e fez a pesquisa de que o que faz uma igreja saudável e feliz é a sua pregação. Uma pregação poderosa e uma pregação eficaz. Bom, um primeiro ponto é pregue a Bíblia, pregue a palavra de Deus. Seja bibliocêntrico. É um crime um pregador hoje em dia levantar do seu lugar e pregar nos altares e nos púlpitos de muitas igrejas contra a palavra de Deus ou coisas que não estão na palavra de Deus. Você precisa ser uma pessoa bibliocêntrica, pregando sempre a palavra de Deus. A Bíblia tem que fazer parte da administração em todos os momentos. Vamos aí para um segundo ponto. Procure se aprimorar na arte da homilética. Esse é o segundo ponto. Você precisa procurar se edificar na arte da homilética, porque você vai organizar a sua palavra, organizar o seu sermão e pregar com mais qualidade. Isso todo pregador precisa se aprimorar. Todo pregador precisa ter um curso e sempre se aprimorando neste curso da arte de falar. Algo interessante aqui que podemos notar é o milagre de Jesus para com Lázaro. Quando Jesus ressuscitou Lázaro, ele fez a parte da ressurreição. Mas a parte do tirar a pedra, ele disse, tirai a pedra. Então, os homens tiveram que tirar a pedra. O milagre foi para Jesus, mas o tirar a pedra foi para os homens. Deus não vai fazer aquilo que cabe a você fazer. E como diz 2 Timóteo, capítulo 2, versículo de número 15, não esqueça de manejar bem a palavra, ter um bom manejo da palavra. Outro conselho é que a homilética precisa vir juntamente com a unção. Ela precisa estar capacitada com a unção do Espírito Santo de Deus. Não dá, irmãos, para ter uma boa mensagem sem oração e sem a unção do Espírito Santo de Deus. Você pode ter uma boa homilética, uma boa oratória, mas se não houver unção do Espírito Santo, você não vai ter eficácia na sua pregação ou no seu sermão. Olha o texto de Atos 6:4, o que vai nos dizer. Mas nós perseveraremos na oração e no mistério da palavra. Eles tinham comunhão com Deus para receber poder de Deus, unção de Deus, e tinham compromisso também com o ministério da palavra. Aqui nós estamos vendo os apóstolos de Deus falando sobre o ministério da palavra e da oração. Então, procure se abastecer da unção e ser capacitado por ela. Esteja sempre em dia com os assuntos atuais. John Wesley, sempre quando terminava de estudar a Bíblia, John Wesley ia para os jornais. Por quê? Ele queria ver o que estava acontecendo ou o que Deus estava fazendo nos dias atuais. Você, homem de Deus, pregador e ministro ou ministra, precisa se atualizar com o que está acontecendo. Lembre-se que além de você estar pregando a palavra de Deus, você não está pregando a anjos, você está pregando a homens. E você precisa ver o que Deus está fazendo nesse tempo atual. Então se atualize, leia jornal, veja notícias e também estude a palavra de Deus. Fuja também das tentações que aparecem aos pregadores. Uma delas é
ler a palavra de Deus somente quando for ministrar. O que eu vejo de gente que só vai pegar a Bíblia quando ele vai ministrar ou só vai orar quando ele vai ministrar, não é brincadeira. Tem muitos que fazem isso. Não seja esse tipo de ministro. Seja um leitor devocional da palavra de Deus, meditando nela todos os dias. Uma outra tentação comum que nos fazem muitas das vezes pecar e errar é nós expormos o nosso sermão como uma vitrine, colocar ele numa vitrine, como se estivesse à venda, querendo mostrar que o nosso sermão é o melhor, ou querendo mostrar que o nosso sermão ele deve ser pago, recompensado por alguma coisa. Não caia nisso, não queira demonstrar os seus talentos na pregação. A pregação não é os seus talentos, a pregação é a poderosa palavra de Deus e Cristo tem que ser apresentado nessas pregações. Pregue para edificar vidas. Alimente as ovelhas de Cristo, não o seu ego e não você mesmo. Um outro tema interessante é fuja também da tentação de medir sua pregação em resultados imediatos. Tem aquele pregador que ele prega e ele espera que a igreja pegue fogo, ele quer um resultado imediato. Não faça isso. Isso acontece principalmente no meio pentecostal. Eu sou pentecostal e sei muito bem disso. Quando o povo não pula, quando não tem batismo, quando não tem cura, a pessoa fica frustrada. Ela quer agora usar subterfúgios humanos para fazer com que a igreja pule. Jargões de pregador para fazer com que a igreja exploda na glória de Deus, como muitos dizem aí. Mas não seja esse tipo de pregador. O efeito da mensagem ele pode não ser agora, nesse exato momento, mas ele ficará no coração do ouvinte e fará efeito ao decorrer da sua vida. Então fuja dessa tentação, fuja desse mal. Não deixe o seu ego tomar lugar no púlpito, em vez de nosso Senhor Jesus Cristo e do Espírito Santo de Deus tomar lugar na sua vida. Outra coisa, irmãos em Cristo Jesus, não perca a ética. Eu sei que é muito tentador, muitas das vezes, nós usarmos da persuasão. E não estou dizendo da persuasão através da palavra. Estou dizendo da persuasão maligna. E usando da incredulidade de alguns incultos dos nossos irmãos para poder fazer um movimento ou fazer alguma coisa que nós queremos que aconteça em determinada ministração. Fuja disso. Seja ético, seja uma pessoa que pregue a palavra de Deus e pregue a verdade, para que isso não venha tirar a sua credibilidade. Muitos pregadores hoje, por falarem aquilo que não era para falar, ou dizer, perderam a sua credibilidade. Cuide sempre também da santificação pessoal. Veja você mesmo, caro leitor, caro pregador da palavra de Deus, que você precisa cuidar da sua vida espiritual. E nisso, o Espírito Santo de Deus, além da unção, vai te ajudar a você se santificar. Um outro ponto interessante é, ao iniciar um sermão, você precisa ter objetivo. Olha o que Charles Spurgeon, o príncipe dos pregadores, vai nos escrever. Olha a afirmativa dele. Há sermões que são como cartuchos de fetim. São disparados ao ar apenas para fazer barulho, não tem objetivo, não tem um alvo. São aqueles sermões que são só para fazer barulho, para agitar a igreja, mas não tem um propósito ou um fim em si. Irmãos, a pior coisa de pregar um sermão sem objetivo é pregar o sermão com os objetivos errados. Então vamos tomar muito cuidado, caros ministros da palavra de Deus. Olha o que diz esse texto de João, capítulo de número 3, versículo de número 30. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Outro texto interessante é Tito 1:9. Retendo firme a fiel palavra, que é conforme a doutrina, para que seja poderoso, tanto para admoestar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Outra coisa, meus irmãos, que nós devemos fugir é a preguiça. Fuja da preguiça, de não ler, de não buscar o conhecimento. Não, seja um estudioso. Fuja da preguiça, leia, releia o texto, pegue bons livros de estudos para você trazer uma palavra de peso, uma palavra com conhecimento. E também outro assunto interessante é ao subir a tribuna para pregar, suba com respeito e dignidade. Não suba orgulhoso, não suba eu vou fazer. Tenha humildade. O altar do Senhor Jesus Cristo é um lugar separado para a pregação da palavra de Deus e não para egos de pessoas. É para a pregação da palavra de Deus. Nós precisamos ter humildade no nosso coração e sabermos, como diz aqui esse 3:30 de João, que ele cresça e que nós
desapareça. Eu termino por aqui. Espero que você tenha gostado desse nosso conteúdo e esses conselhos. E também quero que você comente aí embaixo: quero ser um pregador de excelência. Não vou deixar me convencer pelo ego. Se você gostou do nosso conteúdo, continua conosco. Tem muito mais que eu quero apresentar à vida de vocês. E que o Espírito Santo de Deus nos ajude a cada dia, a cada passo, em nome de Jesus. Fique com Deus.